a mostrar para você, telespectador. Logo depois dos comerciais, voltamos com o Paulo Otran. Até já. Voltamos com Passando a Limpo, entrevistando o ator Paulo Otran. Este programa, eu lembro, foi gravado na última sexta-feira. O Paulo está dizendo aqui no intervalo que aquele trecho que nós mostramos da peça, na verdade, é uma coisa mais pictórica, não tem nada a ver com um trecho da peça. Quer dizer, um momento engraçado, levezinho que tem, depois de uma cena muito dramática, tem aquele momento das cuecas. Vamos ver um outro momento da peça para depois continuar conversando sobre ela e sobre os seus 80 anos, mais de 50 de vida artística. Vamos ver. Por favor, faça alguma coisa. Faça a bala de atirar em mim. Ao longo da ilha, quando eu estava chegando, 2 balas assobiaram nas minhas orelhas e se cravaram no portão. Ei, faça alguma coisa. Aqui você está em total segurança. O que está acontecendo? Calma, eu errei o tiro, foi só isso. Como? A idade da bateria não é mais a mesma. Ou essa que está dentro do portão. Errou o tiro. Isso é o início da peça. Essa é a cena inicial. O Cécio é o jornalista que está chegando, leva aquele tombo e se queixa de que atiraram nele na entrada. E aí o dono da casa diz, eu errei o tiro. Agora, o que acontece daí para frente eu não posso mencionar nada. Ele não é um jornalista agressivo, né, pelo que eu li. Ele é um jornalista até tímido. Olha, aí você vai ver que tem uma opção de surpresas também ao fato dele ser jornalista, dele ser tímido ou não. Aí discute-se muito. Paulo, uma outra coisa que a peça tem de peculiar é que o autor, sendo também compositor musical, ele exige que na abertura da peça se toque uma peça de piano executada por ele mesmo. Como é que é essa história? Por que isso? O que ela representa, essa peça de piano? Ele já deu até recitais de piano, o Eric Emanuel Schmidt. E tem isso, você quando compra os direitos é avisado de que ele vai lhe mandar um CD com a gravação do piano, que é um momento em que os personagens tocam piano, então esse som tem que ser a gravação que o autor fez. Essa peça de isolamento não tem nada com você. Você não é um homem que se isola. Graças a Deus não tem nada de parecido com o Abel Zorco, que é o nome do meu personagem. O Abel Zorco é um homem que se isolou. Eu nunca me isolei na vida, eu sou uma pessoa muito sociável. Ele é um homem agressivo, eu sempre controlei a minha agressão. Eu costumo, as pessoas me acham muito calmo, eu digo, não sou calmo, eu sou até muito nervoso, mas eu sou muito controlado. E o Zorco não é nada controlado, ele é agressivo, ele é terrível. Então não temos nada em comum, os dois. Mas seria autobiográfico do autor, dizem pelo menos. E quem diz isso é o próprio autor. O autor diz que os 2 personagens são reflexos dele mesmo, são maneiras dele mesmo ser. O que ele acha é que ele tem várias personalidades, então são personalidades opostas até os 2. Ao mesmo tempo pode ser o inverso e o reverso da mesma moeda. É difícil de saber o quanto esses personagens são diferentes ou são um só. Paulo, existe diferença do ator Paulo Otran já com sucesso nos últimos 20 anos, não estou indo ao início da sua carreira, do Paulo Otran com 80 anos, é como um vinho? Você se sente melhor, é mais fácil interpretar? Porque eu não vi a peça, né, mas me disseram que o papel é extremamente difícil e você, para variar, executa, desempenha, interpreta o papel com maestria, com todas as dificuldades dele. Você se sente... é mais fácil ser ator agora do que, sei lá, 20 anos atrás? Eu sempre achei difícil interpretar um papel, sempre. Continuo achando tão difícil como no início da minha carreira. Eu acho que agora
eu às vezes consigo ir mais além do que eu ia no início da minha carreira, não sei, pela técnica que a gente vai adquirindo, pela vivência mesmo, né, de emoções e de tudo, você consegue ir mais fundo num personagem. Agora, a dificuldade de fazer bem um personagem é cada vez maior. E cada vez fico mais nervoso numa estreia. Impressionante. Existe alguma peça na sua carreira, desde o começo até agora, pela qual você tenha se apaixonado, que foi a sua peça, como um autor adota um filho, faz da música de uma determinada peça musical o seu filho dileto? Existe uma peça que te disse mais respeito, que você gostou? Tem várias, sabe, Boris? Tem várias peças que eu gostei muito de fazer, mas sempre me pergunto, qual é a peça que você gostou mais? Eu fiz 5 Shakespeare, eu fiz 3 Molière, eu fiz 2 gregos, eu fiz autores modernos maravilhosos, eu fiz Ibsen, eu fiz Arthur Miller, eu fiz João Cabral de Melo Neto, eu fiz a obra que eu considero obra-prima da dramaturgia brasileira, que é Morte e Vida Severina, do João Cabral de Melo Neto. Então é muito difícil escolher um, mas se eu fosse obrigado a escolher um espetáculo, eu digo sempre, eu teria escolhido Liberdade e Liberdade. No momento que a liberdade estava abolida por lei no Brasil, no golpe de 64, já no título havia 2 vezes a palavra liberdade. Agora, me disseram que você tem uma frustração em Shakespeare de nunca ter feito Hamlet. Não chega a dizer frustração. Qual é a frustração? Não, eu quando... quer dizer, Hamlet é uma peça que todo ator pensa em fazer, porque uma peça deslumbrante é um personagem extraordinário, né? É um mundo. Eu fiz grandes personagens também, eu fiz o Otelo, que é um outro mundo extraordinário, completamente diferente do Hamlet. Eu fiz Coriolano, vilão total. Eu fiz o Próspero, que é o velho experiente, que descobre que a melhor coisa da vida é perdoar. É uma mensagem tão linda que o Shakespeare dá na Tempestade. Mas o Hamlet nunca fiz. E quando eu achei que era possível fazer o Hamlet, eu já não tinha mais idade para fazer. Se bem que em teatro esse negócio de idade é muito relativo, né? O Laurence Olivier fez no cinema o Hamlet quando ele tinha mais de 40 anos. E nessa ocasião ele disse uma coisa muito engraçada. Disse que nós, atores, só aprendemos a fazer os grandes galãs clássicos quando já não temos mais idade para fazê-los. E o Nelson Rodrigues? Você já fez Nelson Rodrigues? Eu nunca fiz. Nunca fiz e agora não tenho mais idade, porque nem o Nelson tem nenhum personagem velho. Eu estou um velho e não posso mais fazer Nelson Rodrigues. A que você atribui? Claro que há muita comemoração em torno de datas fixas e tudo, mas Nelson Rodrigues é mais sucesso agora do que quando ele era vivo. De repente, há uma onda que eu ousaria dizer avassaladora de Nelson Rodrigues. E ele encanta a juventude, quer dizer, tem peças muito fortes. Eu assisti esses dias um dos filmes, que aliás os diálogos são dele, Bonitinha Mais Ordinária, que é fortíssima. É uma peça. São coisas incríveis, são expressões incríveis. Quer dizer, não houve oportunidade de você fazer. Não houve. E acresce também o seguinte, o Nelson, houve uma época em que ele era profundamente antipático nas suas opiniões políticas, então eu não queria nada com o Nelson Rodrigues. Quando eu passei a me apaixonar pelo Nelson Rodrigues, eu já estava velho demais para fazer as peças dele. E hoje em dia eu dou muito mais valor ao Nelson do que eu dava quando tinha idade de fazer os personagens dele. Nesse filme, que não é novo, ele atua um grande personagem do teatro brasileiro, que é Henriette Morino. Está lá, Henriette Morino é um papel secundário, mas é um grande brilho. E há frases incríveis. Há uma frase lá que ele atribui ao falecido Otto Lara Rezende, que custou uma briga. Mineiro só é solidário no câncer, né? Mineiro só é solidário no câncer. E há uma outra que ele atribui ao Otto, a frase era dele, era do Otto, e o filme repete.
tem uma frase lá que eu achei fantástica, que ele vira-se para a mulher, um dos personagens, essa sua mania de honestidade. São coisas incríveis. E tem uma frase que magoou muito o Flávio Rangel, do Nelson Rodrigues. O Flávio Rangel, que era meu companheiro da Folha de São Paulo, me disse isso. E ele não sabia por quê. Era uma frase, a pior forma de solidão é a companhia de um paulista. Depois o Nelson procura alguém para encarnar o paulista e encontra o Flávio Rangel. E a frase, que era muito forte, se transforma rapidamente em a pior forma de solidão é a companhia de Flávio Rangel. E o Flávio Rangel amargou essa história. Eu nunca soube disso. O Flávio era uma grande companhia, era um homem brilhante, de uma simpatia total, grande diretor de teatro. Quer dizer, o Nelson fazia suas piadas e não se importava com quem ia sofrer à custa delas. Claro, a família do Otto Lara Rezende se ofendeu extremamente, que é a bonitinha mais ordinária, chama-se o título, né? Bonitinha mais ordinária, o Otto Lara Rezende, que não tem nada a ver. Ele entra lá e aquele personagem repetindo, uma coisa. Você fez muita televisão, Paulo? Não. Eu fiz televisão quase desde o início da televisão. Eu e Tônia tivemos um programa na Tupi, no Rio de Janeiro, José e Mariazinha, toda semana era ao vivo, não havia videotape ainda, então toda segunda-feira nós tínhamos José e Mariazinha. Fizemos 9 meses de José e Mariazinha. Aí enjoamos. Quando nós dissemos ao produtor, não queremos mais, o produtor ficou enlouquecido. E pela primeira vez eu ouvi falar em Ibope. Aí eu soube que ele tinha feito pesquisas e o nosso programa estava longe, em primeiro lugar de audiência no Rio de Janeiro. Mas não houve possibilidade de a gente voltar a fazer, porque nós estávamos fartos de fazer José e Mariazinha. Depois esse programa se transformou, acabou sendo Alô Doçura, que durante anos Eva Vilma e Johnny Herbert fizeram com enorme sucesso, aí então já para o Brasil inteiro. E começou na Tupi de São Paulo. Começou na Tupi de São Paulo. Mas gravações, você tem CDs novos. A gravação de poesia. Poesia tem, agora a Luz da Cidade. Eu primeiro gravei Fernando Pessoa, depois gravei Carlos Drummond, e agora gravei um disco muito bonito, 4 séculos de poesia brasileira. É uma coletânea linda mesmo. E pela primeira vez estou vendendo muito disco. O Fernando Pessoa já vendeu 13 mil discos, o que para disco falado é uma enormidade. E para poesia? Para poesia, você imagina, é um sucesso estrondoso. O 4 séculos começou agora, ele fez uma edição só de 2 mil, e o Carlos Drummond já vendeu mais de 6 mil também, foi depois do Fernando Pessoa. Então está vendendo muito bem, estou muito feliz com a venda desses discos. Eu me lembro de LP seus, que foram extraídos de um programa de rádio que você tinha em São Paulo, na Rádio Eldorado, 5 Minutos com Paulo Tranco, onde você escolhia e lia uma crônica. De um crônica, poesia, qualquer coisa. E também eles me davam liberdade total. De que você escolha o que você quiser ler, que dure mais ou menos 5 minutos. Então eu escolhi às vezes trechos de crônicas, poemas, o que eu quisesse. Eu levava uma pilha assim, de livros lá para o estúdio da Rádio Eldorado e na mesma hora eu gravava meses de programa. Aliás, era uma ideia de um querido amigo nosso, Carlos Vergueiro, que era o diretor artístico grande da Rádio Eldorado, grande figura, e que nos faz muita falta. Nós conversamos a respeito de Carlinhos Vergueiro antes, pai do Carlinhos e do Guilherme Vergueiro. Pai do cantor. Carlos Vergueiro é o responsável até hoje, eu acho, pelo gabarito que ainda tem a Rádio Eldorado até hoje. Foi o primeiro diretor artístico da TV Cultura, também caminhou. Paulo Tran, quais são os seus sonhos para o futuro? Eu acho que você sonha com o futuro. Graças a Deus. Muito. Você está saudável aos 80 anos, dando exemplo para muita gente, decorando 3 textos. Eu gosto muito de viver. Eu só sei uma maneira de viver mais, envelhecendo. Então eu quero envelhecer muito mais do que eu já envelheci. Muito mais, se Deus quiser.
Eu queria agradecer a sua presença, eu acho que é uma homenagem a mim e aos nossos telespectadores, desejar felicidades no Variações Enigmáticas e espero encontrar com os telespectadores, porque sem dúvida alguma eu irei. Muito obrigado, Paulo. Obrigado a você. Felicidades. Vamos para mais um intervalo, eu volto depois dos comerciais para entrevistar o professor